Cara, agora é o seguinte, se você não chegou nem às trigonométricas ainda, se você não se complicou nem com o log ainda, e tá complicado, você vai fazer o seguinte, você vai voltar e vai assistir todas as aulas, porque eu vim aqui para te ajudar a conseguir a sua aprovação em cálculo um, e toda vez que eu resolvo uma questão, eu dou uma dica do que ela quer para o seu cálculo e para a sua faculdade. Beleza? Agora eu vou resolver uma questão que eu tenho certeza que muita gente se enrola, a questão módulo. Tá bom? Sejam bem-vindos, eu sou o professor Maicon Sisoto. Isso aqui é o Abstrações Matemáticas. É uma coisa que eu não falo muito na abertura aqui, mas é o Abstrações Matemáticas e eu vim aqui para ajudar você a conseguir a sua aprovação em cálculo um, respondendo esse livro aqui, ó. Esse aqui é o livro do Stuart, tá bom? Eu tô aqui na questão 43 e na questão 44. Se você faz alguma engenharia, faz algum cálculo, alguma coisa, você sabe que esse é o livro mais usado, né? Faz algumas ciências exatas, esse é o livro mais usado na matéria, tá? Para ajudar você, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou na aula 46 já, então são 46 aulas que eu estou resolvendo isso, tá? E agora eu vim aqui te ajudar a resolver a questão 43 e 44, porque eu sei que é difícil encontrar, gente, a resolução de todas essas questões, tá? Então, para resolver elas, primeiro você tem que entender o que a questão está pedindo e depois você tem que utilizar do seu conhecimento para saber o que ele está cobrando, tá? Por quê? Porque tem uma coisa específica nele, tá? Não é só saber resolver. Tá? Por exemplo, assim, ó, encontre o domínio e esboce o gráfico. Beleza, beleza. Aí, por que que ele colocou essa questão e não colocou outra? Vocês entendem isso? Porque o livro Stuart, ele é muito didático, gente. Se vocês olharem aqui, ele segue uma sequência, como se fosse colocando blocos dentro da sua consciência lógica, tá bom? Ele coloca esses blocos e aí você consegue responder as coisas, tá? Então existe um motivo dele cobrar essa raiz, por exemplo, tá? E por que não é raiz de x ao quadrado, é raiz de x menos 5? Porque ele quer saber se você entende como que é a função raiz se desloca no eixo do domínio, né? No eixo X. Tá bem? Então vamos dar uma olhada nessa questão. Aí sim eu vou cair na questão número 44, que é a questão de módulo. Beleza? Gente, se vocês têm alguma dúvida, sempre escrevam aí nos comentários, tá? Porque eu estou olhando os comentários e respondendo nas aulas, ou pelo menos suprindo a dúvida de vocês. Beleza? Só deixa eu colocar de novo minha tela aqui, que apagou. Aqui. Aí a gente responde a questão 43 e aí a gente responde a questão 44. Bom, então beleza. Na questão 43, ele me dá uma função, ele me dá um g de x. Esse meu g de x, ele é g de x igual a uma raiz. Tá bem? Se fosse raiz de x, ele partiria do ponto zero. Também por que eu estou dizendo isso? Porque na aula 42 ou na aula 43, se eu não me engano, eu expliquei o que acontece quando a gente muda, a gente faz uma mudança de variável. Como assim? Se eu acrescentar aqui no x mais 5 é diferente do que se eu acrescentar aqui na raiz um 5 do lado de fora. Tá bem? Se eu acrescentar um 5 do lado de fora, eu estou subindo no eixo da minha imagem, eu estou subindo nos valores do g. Mas se eu mudar a minha variável acrescentando nela, eu vou criar um deslocamento aqui no domínio, tá bem? E aí vem aquilo que eu falo para vocês, ó, dá uma olhada. Isso seria a função básica, tá beleza? Se eu somasse, toda vez que eu somo, significa que eu estou adiantando os valores de x que não chegou ainda, né? Por exemplo, se x igual a zero vai ser raiz de 5, para o x igual a 20 vai ser raiz de 25. Então, ele chega antes, né? Se ele chega antes, os valores vão para frente. É isso que quando eu falo para vocês, se ele chega antes, perdão, os valores, eles chegam antes, o meu gráfico, ele vai para trás, né? Eu acabei de fazer a confusão que a gente faz. Se eu estou somando o valor, o gráfico, ele vai para trás naquela quantidade ali, tá bem? E agora, se eu estou tirando, então os valores vão demorar para chegar. Então, aonde ele está aqui, ele vai partir desse ponto. Então, ele vai aparecer depois. Tá bem, gente? Vamos dar uma olhada nessa função agora e resolver ela, né? Ela não é a função ali raiz de x, ela é a função x menos 5. Então, ele transformou o meu x em x menos 5.
Se fosse x, ele partiria do ponto zero, teria aquela função raiz que eu falei para vocês, né? Aquela curvinha. Porém, nesse caso aqui, ela não parte do ponto zero, ela parte do ponto menos 5, não, do ponto mais 5, gente. Tá? Então, ela parte do ponto mais 5. Por quê? Porque o x que deveria, por exemplo, quando o x for igual a zero, ele vai lá para trás, tá? E isso não pode acontecer, né? Então, para eu começar a existir essa minha raiz, é acima dos valores de 5. Então, ela parte daqui. E aí, então, ela faz aquela parábola invertida, né? Aquela parábola de lado, que é a minha função raiz. Beleza? Como eu sei disso? Apenas por essa mudança de variável, tá? Mas ele não quer só o esboço do gráfico, ele quer saber o domínio. Então, eu coloco aqui, x pertence aos reais, tal que o x vale de zero até mais infinito? Não. Ou pertence a todos os reais? Não, né? X pertence aos reais, tal que x seja diferente de zero? Não, x seja maior ou igual a 5, tá bem? Igual a 5 pode, né? Igual a 5 pode, porque quando eu substituo ali, ele zera, e aí ele parte daqui, então, fazendo com que meu gráfico de g de x e x seja aproximadamente isso. Lembrando que é um esboço, né? Ele não pede para você fazer, faça a curva certinho ali e tudo mais, beleza? Ah, mas eu não lembro qual que é o gráfico. Você vai fazer a tabela. Eu já estou falando isso faz 3, 4 aulas já, né? O último recurso é um conhecimento que você tem lá no 8º ano. Usa a tabela, pô. Faz os valores de um por um. Aí vai aparecer um gráfico e você liga os pontos. Beleza? Agora a questão número 44. A questão de módulo, que foi a que eu comecei falando para vocês, né? Por que eu falo isso? Eu tinha bastante dificuldade em módulo, eu tinha bastante dificuldade em log, eu tinha bastante dificuldade nas trigonométricas, né? Depois que eu aprendi isso, depois que eu aprendi algumas coisas aí, a dificuldade foi diminuindo. Beleza? Então vamos ver se eu consigo, com as minhas dicas, te ajudar. Qual que é o problema nessa função módulo aqui? Primeiro, você tem que entender que a função módulo tem uma restrição. A restrição não é no domínio. Aí que está o problema. A grande galera pensa que tem um domínio. Ó, vou escrever a função aqui. Questão número 44, função f de x, e ela é um módulo. Gente, se fosse, ó, ela é um módulo. Se fosse o módulo de x, ela seria um gráfico que formaria a letra V aqui nos valores partindo do zero, né? Formando a letra V aqui para o meu f de x, em x. É, se eu estou subtraindo os valores, a minha função vai se eu estou subtraindo aqui, né? Se eu mudar a minha variável e eu subtrair, a minha função ela vai demorar a chegar. Então, o meu v vai indo cada vez mais para frente. Ele demora a aparecer. Ele atrasa. Agora, se eu estou adicionando, significa que os valores aparecem antes. Então, ela vai aparecer deslocada para trás, tá? Porque ela se adiantou, os valores vieram antes. Então, esse valor que devia estar aqui, ele chegou antes, ele está lá atrás. Beleza? Eu sei que é complicado, cara. Eu confundia muito. Eu achava que se você somasse, ela ia para frente. Não, você soma, ela vai para trás. Tá bem? O adiantar, ela adianta os valores, mas o gráfico vai para trás. Bom, mas então eu vou escrever a função ali, ela não é o x, ela é 2x, então significa que ela cresce mais rápido. Nesse caso, vai fazer o meu v aqui, ó, mais fechado, né? Seria o coeficiente de inclinação. Então vai ser uma coisa mais fechada e ela vai partir, ó, vou escrever aqui, 2x mais 1. E ela vai partir de algum valor partir de algum valor ali no domínio, certo? Tem alguma restrição do domínio dela? Vamos resolver o domínio já, né? Pede domínio. Então, o x pertence aos reais. Posso colocar qualquer valor em x ali no módulo? Sim, você pode, não tem nenhuma restrição, tá bom? Tal que o x, então, pertença aos reais, digo, x esteja entre menos e mais infinito. Lembrando que eu faço menos e mais infinito já para te dar essa noção de integral daqui a um tempo, né? A gente vai integrar bastante entre menos e mais infinito. Bom, vamos lá. E agora o esboço do gráfico. Esboçando esse gráfico, eu tenho aqui o meu f de x e eu tenho aqui o meu x. Eu falei que ela já ia ser deslocada, mas como você escolhe o ponto, né? Primeiro você tem que fazer o ponto quando o... Esse daqui é fácil, ó, esse ponto do f de x, né? Eu faço o x
igual a zero. E se você fizer o x igual a zero, isso some, vai dar f de 1, 1 positivo no caso, né? Então seria, no f de zero, ele vai ser igual a 1. Tá? Então, eu sei esse ponto aqui, eu sei que isso daqui, então, é o ponto 1. Tá? E eu também sei, então, que ela vai ter um atraso ali atrás e vai bater ali. Tá bem? O pessoal fala assim, então, coloca qual é o valor que vai tocar lá? Vai ser 1 também. Não, ele não vai ser 1, por quê? Porque agora eu tenho um coeficiente aqui no x. Então, ela ficou um pouquinho mais achatada, né? E lembrando que ela cresce para os valores negativos também da mesma forma, né? Bom, mas em que momento os valores ficam negativos dentro do módulo, né? Para depois o módulo fazer essa curva aqui, esse desvio, tá? Basta você fazer quem? Fazer o módulo igual, o f de x igual a zero. Então, zero é igual a 2x mais 1. Beleza? Nesse caso aqui, você pode resolver de um monte de forma diferente. Você pode transformar o módulo em sendo uma raiz de 1 quadrado, né? Isso aqui. Opa, aqui é o 1, aqui é o quadrado. Tá? Daí você passa o quadrado para cá, ou eleva o quadrado dos dois lados, depois você tira a raiz, tá? E o zero continua sendo zero mesmo. Ou você verifica um módulo de zero, que também vai ser zero mesmo, né? Então significa que zero é igual a 2x mais 1. Seja você analisando, utilizando um módulo, seja você analisando, utilizando a definição do módulo, tá bom? Essa aqui é a definição do módulo. Ele explicou isso no capítulo. Bom, vamos lá. Aí, então, eu tenho aqui que resolver isso para encontrar o ponto aqui onde seria a raiz, aonde ele toca esse eixo. Basta eu passar para lá, né? Ele vai ficar menos 1 igual a 2x. Então, o 2 vai passar dividindo e meu valor de x vai ser menos 1 dividido por 2, ou seja, menos meio. Faz sentido isso para vocês? Eu acredito que faz bastante sentido, né? Menos meio aqui atrás, faz todo sentido, tá? Então, o gráfico que ele queria era isso. Qual é o conhecimento que ele está te cobrando aqui esse tempo todo? Ele está cobrando em todas as questões que ele pediu aqui, ó, da 39 até a questão 50. Se você sabe deslocar a função tanto para a direita quanto para a esquerda, quanto para cima e para baixo, né? Se você viu a aula anterior, você sabe que é isso. Beleza, gente? Deixa eu voltar aqui e olhar para a cara de vocês. Galera, é o seguinte, ó. Para postar as questões aqui, eu montei um Instagram, o nome dele também é Abstrações Matemáticas. Você pode ir aí no link da descrição e olhar lá, né? Porque eu coloco qual questão eu estou resolvendo, né? E também tem uma outra coisa. Se o livro que você tem aí do Stuart, ele é a outra versão, ele é tipo, ele é o volume 1, mas ele é a 7ª edição, a 8ª edição, ou uma mais antiga, pode ser que as questões estejam trocadas, tá bem? Aí para você me acompanhar, eu deixei um link na descrição aí, para você baixar o livro inteiro. Beleza, gente? Por enquanto é isso. A gente conversa. Até mais para vocês. É um prazer estar com vocês aqui. Tchau, tchau.